Mudar nos afasta de muitas pessoas, mas nos aproxima de muitas outras. Mudar nos afasta de muitas pessoas, mas nos aproxima de muitas outras. O grande problema que nós temos é a escolha, o momento, a decisão para a mudança. Quando você decide mudar, isso vai tirar pessoas do seu caminho. Pastora Silvânia, olá, shalom, filhona abençoada. Quando você decide mudar, algumas pessoas vão sair do seu caminho. Algumas pessoas vão se afastar. Algumas pessoas vão dizer que você é chato, que você agora está esquisito, que você é muito diferente de quando eles te conheceram. Tudo isso porque você está começando a crescer. Você está começando a mudar. Quando você olha para o alto, você vai ver que você está no caminho certo. Então, mudar nos afasta de muitas pessoas, mas nos aproxima de muitas outras. Josélia, que Deus abençoe você. E aí, trazendo isto, nós vamos terminar hoje a nossa palavra sobre empreender, crescer, prosperar. E eu quero começar a entrar com vocês em algumas áreas sobre a sua mentalidade. Porque se você não mudar a sua mentalidade, não vai. Então, diante daquilo, sempre eu estou dando uma palavra para as pessoas. Ó, o Orlando Souza aí, hein? Orlandão, estou te esperando aqui, hein, meu xará. Quinta-feira vai ter aqui uma palavra, uma escola de finanças em São Caetano do Sul, na Rua Lagoas 630. E aqui eu falei um pouquinho sobre custo de investimento. Então, por exemplo, o que eu preciso, o que eu necessito para comprar de material, né? Então eu vou abrir a minha loja, eu vou abrir minha empresa, mas tem um custo aquilo ali. Então eu coloquei aqui, ó, custo de investimento. Então, quanto custa a sua empresa? Quanto custa o seu sonho? Quanto custa esse empreendimento que você quer abrir? Ah, custa 10 mil reais. Beleza. Você tem esses 10 mil reais? Não. Então você vai ter que gerar isso. Ah, eu tenho uma aposentadoria, eu tenho um dinheiro que eu posso colocar e depois eu recupero. Lembre da aula de ontem. Faça os processos. Siga os processos, ok? Segunda coisa, se você abre uma empresa, você tem que botar a mão na cabeça e falar assim, meu Deus, me ajuda a fazer um projeto. Sabe por quê? Porque existe o custo fixo. O que é o custo fixo? Né? Então, por exemplo, você alugou um prédio. Vendendo ou não, você vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar a água, a luz, vai ter que pagar, se tiver internet, vai ter que pagar a internet. Não tem choro. Então, qual é o custo fixo do seu empreendimento? Primeiro, qual é o custo do investimento? Quanto que você precisar? Beleza, eu preciso de 10 mil reais. Agora, a pergunta, quanto é o seu custo fixo? Ah, eu tenho um custo fixo aí de 2 mil reais. Então, na verdade, o seu empreendimento, ele vai lhe custar 12 mil. 10 mil. Para que você possa fazer, tocar, empreender, colocar para funcionar, inaugurar, pagar os funcionários, comprar produto, comprar mercadoria, deixar a coisa bem bacana. Mas só que custo fixo, você também tem que incluir. E o custo fixo, ó, beleza então, estou te esperando, viu, Orlando? E aí o que acontece? O custo fixo você tem que entender, eu abri algo, vendendo ou não vendendo, eu tenho que pagar. Vendendo ou não vendendo, eu tenho que pagar. Outra coisa que eu coloquei aqui foi o seguinte, tem mão de obra também, né? Então, por exemplo, aí você trabalha com alguma coisa, se eu não me engano, o Orlando Souza aí falou para mim que tem um material de construção, né? Então a pessoa vai e compra a sua mercadoria, mas tem a mão de obra, que é levar, que é entregar, né? É como um pedreiro. O pedreiro chega para você e diz assim, eu, para construir sua casa, vou te cobrar 10 mil reais. Beleza. Só que aí tem que ter o material, tem que ter toda a logística para o pedreiro fazer a sua casa. Deu para entender?
Outro custo que tem aí é o custo variável, né? Tem coisa que você compra que é em dólar, tem coisa que você compra, a inflação está lá em cima, tem coisa que você compra, a inflação está lá embaixo, tem coisa que você compra que um mês custou R$ 1.000, aí você vendeu, poxa, ganhei bem, viu? Que beleza. No outro mês a coisa está 2.000, você já não ganha tanto quanto aquele primeiro mês. E aí o último que eu coloquei aqui, custo, é o custo de insumo. Então, por exemplo, eu falei do Valdir, o pipoqueiro. Então ele precisa comprar pipoca, ele precisa comprar óleo, ele precisa comprar sal, que você não vai fazer a pipoca sem o sal. Tem um que faz até pipoca doce também, né? Mas ele precisa do açúcar. Então, o que você tem que entender e compreender? Algumas coisas vão exigir de você mais afinco, mais determinação. Por isso que é importante você mudar. Olha para cima. Eu coloquei bem claro aqui, ó. Mudar nos afasta de muitas pessoas, mas nos aproxima de muitas outras. Então, pessoas ruins vão sair do seu caminho. Rosana, um abraço. Então, pessoas ruins vão sair do seu caminho. Ah, mas eu conheço uma pessoa que ela é muito boa e se afastou de mim. Isso é normal. Quando você toma uma atitude de dizer, basta, chega, eu não quero mais essa vida, isso que eu estou falando hoje, a frase de hoje vai se aplicar à sua vida. Mudar nos afasta de muitas pessoas. Mudar nos afasta de muitas pessoas, mas nos aproxima de muitas outras. Então, aquela pessoa que de repente não agrega nada para você, ela pode sair do seu caminho. Mas vão chegar pessoas que vão agregar. Vão chegar pessoas que vão ajudar você. Então, desses 5 custos que eu falei aqui, é muito importante você notar que abriu a sua loja, abriu o seu empreendimento, vai ter isso. Coloquei aqui e vou repetir. Custo do investimento, quanto que vale a minha empresa para deixar ela funcionando? 10 mil. O custo fixo, eu vendendo ou não vendendo, eu vou ter que pagar aquilo. Então, R$ 2.000 de custo fixo. Então, o meu sonho, meu projeto, meu empreendimento não custa só 10 mil. 10 mil mais os 2 mil fixos. Fora isso, tem um custo que eu coloquei aqui de mão de obra. Tem coisa que você, por exemplo, é um bolo, principalmente coisa de comida, né? Exige-se até o manuseio dessa coisa aí. Então, tem mais custo. Tem um custo também variável. Né? No calor dá para vender mais, no inverno vende menos. Então tem um custo aí do seu produto. E por fim eu falei do custo de um insumo. O que você usa? Por exemplo, o caso lá do pipoqueiro, ele tem que comprar pipoca, óleo, sal, um gás, se for necessário. Enfim, tem os insumos. Agora eu quero entrar numa coisinha mais detalhada no seguinte. Você tem que agregar valor para o seu cliente, valor para aquela pessoa que está comprando de você. Agora, interessante, e aí eu queria que você escrevesse aqui, quem está comigo aqui, é o seguinte: você tem agregado valor ao seu empreendimento ou ao seu projeto? Né? Por exemplo, eu sou pastor. Eu tenho agregado valor para a minha igreja? Eu estou melhorando a minha igreja? A minha igreja está melhor? Você que tem uma empresa, a sua empresa está melhor? Qual a missão da sua empresa, a visão da sua empresa? Quais os valores que vocês acreditam como empresa, como investidor, como empreendedor, como comerciante, como empresário, ok? Então, olha que coisa interessante que eu coloquei aqui, e isso me abriu muitos olhos. Por exemplo, às vezes você acha que está agregando valor, às vezes você acha que a sua loja é top, às vezes você acha que a sua empresa ela está arrebentando. Mas você tem que entender que o valor que você está depositando, construindo na sua empresa, na sua família, na sua igreja, esse valor é um valor percebido pelo cliente, não é por você. Então, por exemplo, para que você possa entender aqui, adianta eu falar assim, eu tenho muito valor, eu sou muito bom, eu sou uma pessoa muito caridosa, eu sou uma pessoa maravilhosa. Adianta eu falar isso se você não perceber isso? Escreve aí para mim, sim ou não. Escreve aí, sim ou não. Digita aí,
Gasta um tempinho aí, digita aí. Adianta eu falar assim, eu estou aqui e eu estou me matando por você, eu estou fazendo isso por você, e eu estou dizendo, ô Maciel, meu amigão, Sorocaba na área aí, ó, que Deus abençoe, né? E oramos muito aí na sua casa aqui em Itaquera, São Paulo. Eu estou fazendo uma pergunta aqui agora. Adianta eu falar que sou bom, que o que eu estou fazendo é o melhor, que eu estou me dedicando, se você não percebe isso? Se você não percebe isso, adianta? Escreve aí para mim, sim ou não. Adianta eu falar aqui, nossa, coisa maravilhosa, todas as noites, às 22h12, eu dou uma aula de 12 minutos para vocês, e eu estou me matando, me escabelando, lutando, pesquisando coisas para vocês, olha, eu estou dando o meu melhor para vocês, eu me acho o máximo. Adianta eu me achar o máximo, se você que está assistindo não está gostando? Se você que está assistindo não está aprendendo nada, se você que está assistindo não está compreendendo o que eu estou falando, para quem está chegando agora, a frase da noite é sobre que mudar nos afasta de muitas pessoas. Vai tirar algumas pessoas do nosso caminho, mas nos aproxima de muitas outras. Mudar nos afasta de muitas pessoas, mas nos aproxima de muitas outras. Então, quando eu falo para você que o valor tem que ser percebido pelo cliente, é por causa disso. Bispão, Deus abençoe aí, o Bispo Chester, Deus lhe abençoe, beijo no coração. Então, muitas vezes, qual é o nosso erro como investidor, empreendedor, pastor, bispo, apóstolo, ovelha de uma igreja, cristão ou não? Qual o nosso problema? Nós, às vezes, colocamos uma nota 10, eu sou 10. Você conhece pessoas que dizem assim, eu sou muito bonzinho, eu não faço mal a ninguém, mas as pessoas fazem mal para você? Eu nunca falo mal de ninguém, mas tem gente que fala mal de você. Eu nunca vou praticar um ato que destrua uma família. Mas você já viu pessoas que fazem atos que destroem a sua família? Porque o valor percebido dela não é o valor que você está falando. Então, por exemplo, eu já fui em restaurante que a comida, quando a gente chegou lá, vamos dizer, vou dar um exemplo, um prato ali é R$100. Eu olhar e falar assim, meu Deus do céu, caraca, cara, eu não pago R$100 nesse prato não. Por quê? Porque você olhou para aquele prato e não viu valor agregado nele. Não é bonito, não tem um cheiro bom, um sabor bom, você não quer pagar R$100. Mas você já foi em lugares que não é tão bonito assim e tal, mas o cara botou o prato diante de você, você olhou e falou, nossa, prato bonito, que cheiro maravilhoso. Quanto que é? R$100. Você fala, só? Por que num lugar você achou caro R$100 e no outro lugar você achou barato? Por causa do valor percebido. Você, na sua mente, a sua mente percebeu que naquele outro lugar vale a pena. Naquele outro lugar, realmente está barato. Então você tem que entender isso. Birajara, pastorzão do meu coração, olha aí, ó, Deus abençoe sua vida, meu querido. Um abraço para Recife, Pernambuco. Então, para a gente concluir essa parte dos custos, eu coloquei aqui custo do seu investimento, quanto que é, custo fixo, ou seja, vendendo ou não vendendo, você vai ter que pagar ali. Coloquei aqui mão de obra, que você tem que ver. Coloquei custo variável e coloquei também custo de insumo. Agora eu estou falando sobre o seguinte, você que quer ter uma família forte, uma empresa forte, uma igreja forte, você tem que começar a parar para analisar qual é o valor percebido pelas pessoas. Resumindo, trocando aqui as palavras, o que as pessoas estão achando. Se as pessoas acharem bom, você vai crescer naquilo que você está fazendo. Outra coisa aqui eu coloquei o seguinte, o sim está no emocional. Nós temos, e você deve estudar sobre essa questão, em que o nosso sistema límbico, ele é o sistema que vai trazer no nosso cérebro, tem o sistema límbico. Esse lado aí é o lado emocional. O nosso lado emocional é o lado que toma a decisão. Então, por exemplo,
Você que está me assistindo aqui, você já teve mágoa de alguém? Ah, eu já, teve, né? Beleza. Por que você não consegue perdoar, mesmo que a pessoa te pediu perdão e mesmo que você viu na pessoa uma mudança? Você olhou lá falando, realmente fulano mudou, mas eu não perdoo. Fulano realmente veio me pedir perdão, mas eu não esqueço. Por quê? Porque no seu córtex cerebral, onde fica assim, o seu inconsciente ou o seu subconsciente, aqui está as suas emoções. Então, o que acontece? Quando você olha para aquela pessoa, se você não mudar aqui, você vai lembrar daquela situação. E é por isso que é difícil perdoar uma pessoa. Porque quando você a vê, você se lembra daquela situação. Mas, Orlando, o que eu faço então para mudar? Você tem que mudar essa experiência aqui dentro da sua cabeça. Não, peraí, eu não posso ser assim. Todo mundo falha. Amanhã, se eu precisar de um perdão, como é que vai ser? Então, quando você muda essa experiência aqui, ainda que a pessoa não mudou com você, você perdoa. Você já reparou isso? Tem pessoas que você fala assim, rapaz, eu não sei porquê, mas eu já liberei. Fulano para mim está perdoado. Sabe por quê? Porque você já resolveu aqui, ó. No seu subconsciente está resolvido. E aí o lado da razão, quando você vai partir para decidir perdoar, você consegue perdoar. Então, o sim sempre vai estar no nosso lado emocional. E aí eu coloquei aqui, para a gente fechar a nossa aula de hoje, o seguinte, ontem eu falei de tarefas paralelas. Por que as pessoas não crescem? Porque elas fazem tarefas paralelas. Por que você não está crescendo? Porque você está fazendo tarefas paralelas. O que significa isso, Orlando? Mais do mesmo. Você está fazendo coisas que estão te ocupando. Você está fazendo coisas que estão te ocupando. E aí, lembra da aula que eu dei aqui no começo da outra semana? Se ocupar não é produzir. Se ocupar não é produzir. Eu prefiro que você faça uma coisa só do que você fazer 20 coisas e não resolver nada. Não vai para frente. Então, para fechar nossa aula de hoje, eu quero falar sobre tarefas sequenciais. Quem aqui já jogou dominó? Alguém já jogou dominó aí? Bota para mim aí, deixa eu pegar aqui um negocinho para vocês. Alguém aqui já jogou dominó? Já? Você já ouviu falar, por exemplo, de efeito dominó? O que é o efeito dominó? O efeito dominó, você coloca uma peça, outra peça, mais outra peça, mais outra peça. Quando a primeira cai, vai derrubando as outras. Beleza? O que são tarefas sequenciais? Ó, uma sequência. Uma após a outra, no mesmo sentido. Então, quando eu mato a primeira tarefa, a segunda já está praticamente resolvida. Quando eu mato a segunda tarefa, a terceira tarefa já está resolvida. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo tudo numa direção só. É como se eu estivesse dizendo, é isso que eu quero. Eu sei para onde eu estou indo. Isso vai dar certo, isso vai funcionar. Então, você tem que mudar de tarefas paralelas, que parece que você vai fazendo. Tem gente que faz uma coisa aqui, uma coisa ali. Por exemplo, você que está me assistindo aí, de repente tem gente que está me assistindo fazendo janta, tem gente que está me assistindo dirigindo, tem gente que está me assistindo, de repente, tomando um suco, discutindo com o filho, fazendo outras coisas. Tarefas paralelas é isto. Você está assistindo essa aula, mas fazendo outras coisas. Resumindo, não vai aprender praticamente nada. O seu cérebro não consegue acompanhar, porque você só está ouvindo de longe, atendendo o telefone, respondendo o WhatsApp, tarefas paralelas. O que é uma tarefa sequencial? Bom, eu vou sentar, vou pegar um papel, vou pegar uma caneta, vou anotar o que esse palestrante, esse ministrante está falando. Ele demora 12 minutos, e depois de 12 minutos eu volto a fazer o que eu estava fazendo. Sabe o que vai acontecer? Quando eu terminar aqui esses 12 minutos, você está com uma folha desse tamanho, como eu aqui, ó. Eu anoto tudo, ó. Tá vendo? Eu anoto tudo aqui, ó. Eu escrevo um monte de coisa. Então, por quê? Porque eu faço tarefas sequenciais. Ontem eu expliquei que sempre à noite eu escrevo 5 coisas que eu vou fazer no outro dia. Sempre à noite, por exemplo, terminar aqui, eu já coloco na minha mente 5 coisas que eu tenho que fazer amanhã.
Sempre eu faço isso. E quando eu acordo, eu só paro quando eu termino essas 5 coisas que eu coloquei. Ok? Então, tarefas sequenciais, isso é muito importante. E aí, dessas tarefas sequenciais, eu coloquei o seguinte: cuidado com as tarefas paralelas. Por quê? Você deve ter cuidado com as tarefas paralelas. Porque você faz 80% e o resultado, é 20%. 80% das suas coisas que você está fazendo aí gera 20%. Por quê? Porque são decisões, atitudes, tarefas paralelas. Nas tarefas sequenciais, eu coloquei aqui, você executa 20% e gera o resultado de 80%. Então, tarefas sequenciais, você faz 20% e gera 80% de resultado. Por quê? Porque você tem um foco. Você está fazendo uma coisa em cima da outra. Você termina uma coisa, faz a outra. Você termina uma coisa, faz a outra. Por exemplo, numa aula como esta, você anota quantas coisas? Josilene, Deus abençoe você. Seja bem-vinda à nossa aula aqui. Quando você faz a tarefa sequencial, até sua família nota a diferença. Você quer ver uma coisa? Você quer emagrecer. Aí você quer emagrecer, mas come açúcar, bebe refrigerante, não faz caminhada, não quer saber de academia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para academia. Vá fazer caminhada, é de graça, é só fazer caminhada. Pare de comer besteira, pare de comer fritura, pare de comer essas coisas. Isso pode te dar um diabetes, isso pode te dar um AVC, isso pode trazer um problema sério para a sua saúde. Você é o que você come. Você é o que você come. Então, pare com essas tarefas paralelas, ou seja, fazer muita coisa e não resolver nada, e comece a fazer tarefas sequenciais. Quando você faz isso, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer 20% da coisa e vai gerar 80% de resultado. Então, qual é o grande problema? As pessoas não escolhem. Para quem chegou agora, a frase do dia hoje é o seguinte: a frase que nós estamos trabalhando hoje é o seguinte: mudar nos afastará de muitas pessoas. Mudar nos afastará de muitas pessoas, mas nos aproximará de muitas outras. Ok? E para fechar a nossa aula hoje, eu coloquei assim: o que é sucesso? O sucesso nada mais é do que você escolher hábitos que te levam ao sucesso. Bispo Everson, um abração, bispão, lhe amo, viu, de graça. Então, fechando aqui a nossa aula, terminando a nossa aula, mudar nos afasta de muitas pessoas, porém, nos aproxima de muitas outras. Mudar nos afasta de muitas pessoas, mas nos aproxima de muitas outras. Então, o que seria o sucesso? O que seria ser uma vitória, uma conquista? Você fazer escolhas de hábitos, pequenos hábitos, pequenas coisas no dia a dia. Assuma compromisso um por vez. Procure fazer coisas um por vez. Então, você que chegou agora, eu vou deixar gravado. A minha aula já está chegando ao final, eu sempre dou 12 minutos de aula, mas aí eu deixo passar um pouquinho para que todo mundo possa nos pegar aqui. Mas você pode, eu vou deixar gravada, você pode assistir novamente e compartilhar. Hoje eu falei sobre 5 tipos de custos: custo do seu investimento, falei também sobre custo de mão de obra, eu falei também sobre custo que você vai ter, deixa eu colocar aqui, deixa eu repetir aqui para quem pegou aqui agora, né? Custo fixo, custo variável, custo de insumo e o custo do seu investimento. Falei também sobre tarefas paralelas, tarefas sequenciais. E aí eu estou terminando falando o seguinte, que o sucesso é a escolha de hábitos. Quer emagrecer? Para de comer açúcar. Quer emagrecer? Para de tomar refrigerante. Quer emagrecer? Pratique exercícios físicos. Quer emagrecer? Pare de ficar dormindo mal. Durma bem. Quer emagrecer? Coma coisas mais saudáveis. Pare de tomar suco por suco e comece a descascar. Descascar a maçã, descascar a laranja, descascar o melão, descascar o mamão. Pratique isso na sua vida, que você vai ver que você vai melhorar muito a sua saúde, tá bom? Amanhã eu volto
e eu digo o seguinte: o hábito nos leva ao sucesso. O hábito nos leva ao sucesso. Um abraço a todos. Amanhã, às 22h12, eu volto. Só que amanhã vai ser diferente. Sabe por quê? Porque tem o Elon lá de Natal, do Rio Grande do Norte, ele quer que eu faça uma aula com ele no Instagram dele. Aí o que eu vou fazer amanhã? Eu vou tentar fazer aqui, né? Uma doideira. Vou tentar pegar o celular da minha esposa e eu vou estar, o celular dela me filmando, dando a aula no Instagram. Então você vai me pegar aqui pelo Facebook, mas na verdade você vai ver que eu vou estar falando com o pessoal do Instagram. E o assunto que eu vou tratar amanhã é propósito. Como descobrir o seu propósito? Como descobrir a sua missão de vida? O que você está fazendo aqui no planeta Terra? Amanhã, às 22h12, você vai ver eu falar sobre propósito junto com o Elo. Só que você vai ver que eu vou estar meio de lado assim, ó, conversando, parece que eu estou conversando com outra pessoa, realmente, porque eu vou estar fazendo uma aula com um cara lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Só que eu vou tentar, pelo celular da minha esposa, filmar pelo Facebook, e aí você não perde a aula. Beijo no coração, lembrando que minhas aulas são 12 minutos, é de 22h12 a 22h24. Às vezes eu demoro um pouquinho, só para dar tempo de todo mundo chegar, porque alguns trabalham, moram longe, tal, e vamos para lá, beleza? Quero agradecer a audiência de todos. Comecei com 0, né? As aulas, já está tendo aí 5 pessoas, 8 pessoas, já cheguei a ter 10 pessoas. Logo, logo a gente chega a 20, chega a 30. Já pensou um dia, nós temos aqui 1000 pessoas? Como que isso vai acontecer? O hábito é fazer todo dia, fazer todo dia, fazer todo dia. É simples para fazer, mas não é fácil. Simples porque é só fazer. Difícil porque é todo dia. E eu tô dentro. Eu, quando começo uma coisa, eu vou até o final. Lembra da frase de ontem? Não espere para estar motivado. Apenas comece. Valeu, gente. Quem é de São Paulo, quinta-feira agora, eu estarei em São Caetano do Sul, na rua Alagoas, 630, no centro de São Caetano do Sul, tratando sobre finanças. Eu tenho uma escola de finanças e vou estar tratando sobre assuntos sobre finanças. Por exemplo, reverendo Daílson, chegou bem na raspinha do tacho, meu reverendo. Mas amanhã eu volto. Um abraço no senhor, um abraço à sua família. Amo demais o reverendo Daílson aí de Piedade. É forte, reverendo, é forte. Lhe amo de graça, viu? Que Deus abençoe. Amanhã eu volto. Eu sempre dou uma aula de 22h12 até 22h24. Só que eu deixo passar um pouquinho para eu conseguir pegar pessoas amáveis, como o reverendo Odailson Chaves, lá de Recife. Um abraço. Amanhã eu volto às 22h12. Valeu, gente. Vou deixar gravado.